A mídia Lula. sempre existiu, a mídia Matheus falou Lula. A mídia sempre existiu para controlar a informação, para desinformar e para atacar que eles são contra. Sempre fez isso. Léo, o Brasil ele é tão desgraçado, né? Onde eu moro, aqui em São Paulo, tem aquelas... eles falam que é comando, né? Aqui em São Paulo é comando. Aí direto tô voltando aqui do Tubacast, Aí eu vejo um montão daquelas motos subindo lá nos trilhinhos lá. Sim. Aí o cara já tem uma vida desgraçada de motoboy, que é difícil. Sim. O cara trabalha lá, às vezes ele vai calibrando as contas deles ali pra pagar um aluguel, pagar uma escola pro filho, pagar alguma coisa ali, alimentação. E às vezes o cara deixou atrasar lá o IPVA da moto. Isso eu quero morrer. Que é errado. Aí os caras vai lá, prende a moto do cara por causa de 500 conto. Aí o cara vai, fica sem serviço e ele começa a receber o Bolsa Família. O que o Estado ajudou o cara? Não, e outra. Eu vi um caso de um cara que fugiu da polícia porque ele tava com o IPVA atrasado. Eu vi. Nessa fuga, ele poderia ter atropelado alguém, ele poderia ter matado alguém, ele poderia ter se matado porque ele não pagou o roubo estatal. Neste caso de IPVA e IPTU, o governo é máfia. Você tem que pagar a taxa da máfia. Então o cara não pode trabalhar com o veículo dele porque ele não pagou a taxa da máfia. Então isso é um absurdo. Aí o que eu também peço para motociclistas, você tem duas categorias de pessoas que andam em duas rodas. O motoqueiro e o motociclista. O motociclista é o cara que sabe andar de moto, que entende as leis, que ele para na faixa de pedestre para uma velhinha passar. Porque tem motoqueiro, motoqueiro é o cara que quase passa por cima da velhinha. Eu vejo isso direto, tá? Eu tô aqui em São Paulo, direto isso acontece. Tem uma faixa de pedestre, tem uma velhinha para passar. Eu paro meu carro, o outro cara para o carro, o motoqueiro vem pelo meio. E passa pelo meio e atravessa, joga em cima da velhinha. Então você tem o motociclista e o motoqueiro. O motoqueiro é o imbecil que entorta a placa, que fica fazendo grau aí, dando grau no meio da rua, botando a vida das outras pessoas em risco. Então os próprios motociclistas, eles têm que olhar para essas pessoas e criticar essas pessoas. Porque esse cara que faz isso, o cara que tá dando grau aí, matando gente na rua, direto eu vejo acidente do cara lá empinando a moto no meio de uma avenida, atropelando gente, batendo em carro, né? Então, aí o cara, lógico, a polícia vai lá, pega o cara, vê lá o cara com a placa quebrada. A placa tá quebrada, ele já sabe que o cara entorta a placa. É lógico que ele vai aprender. Então é preciso ter uma consciência, e é uma coisa que não acontece mais no Brasil, que acontecia antigamente, que era o quê? Campanhas de conscientização. Antigamente, década de 90, século passado, o Brasil, regime militar fez muito isso. Né? Campanhas de conscientização. Vamos fazer uma campanha para conscientizar a pessoa para não jogar lixo na rua, para conscientizar a pessoa do perigo de ela ficar no meio de uma avenida empinando uma moto. Você não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Você quer brincar, vai num terreno, num lugar particular, você quer treinar, beleza, vai com o pessoal no autódromo, num lugar que você possa fazer. Até entendo isso, nos Estados Unidos tem um monte de gente que vive de fazer essas manobras. As pessoas pagam para ver motociclistas profissionais fazendo essas manobras. Vamos profissionalizar esse negócio. Você pode até viver disso, você que gosta disso. Mas aqui não. Aqui tudo é crime no Brasil. Tudo vira crime. O cara, em vez de ele usar, e isso é uma coisa que eu acho muito legal nos Estados Unidos, toda oportunidade o cara transforma num negócio. Aqui no Brasil parece que toda oportunidade o cara transforma num crime. Então você é bom com a moto, você sabe empinar, sabe andar de duas rodas. Por que você não junta um pessoal que faz isso e faz um show? Igual tem nos Estados Unidos. E as pessoas pagam por isso. Por que aqui no Brasil não vão pagar? Verdade, pagariam tranquilo, né? Então a gente tem que aprender, transformar as coisas em negócios. Olha aí, ó. Como é feito nos Estados Unidos. Quem for mandrake tiver nessa... os mandrake são os caras do grau aí. Quem for mandrake, manda mensagem aí. Vamos fazer um evento desse daí. Eu gosto, eu adoro. Pô, os eventos americanos são muito legais. Quem faz isso eu acho muito legal, eu acompanho, que patrocina muito isso. Olha aí uma oportunidade de negócio. A Red Bull. A Red Bull? Você nunca viu os eventos de... Já vi que eles pulam assim, né? Você fala, é quase uma magia que os caras fazem. Você fala, é impossível o cara fazer isso e o cara faz. Aí até o Léo vai aparecer lá com uma motinha lá no grau. Vamos conversar, o pessoal da Red Bull aqui no Brasil, vamos conversar pra fazer um evento desse. Fazer um evento desse daí, hein? Eu divulgo ao vivo. E aí aqui, você tira o pessoal, em vez de fazer grau na rua e botar a risco a vida das pessoas, vamos transformar isso num negócio e ganhar dinheiro. Já pensou, hein? Né? Assim que o país cresce. Olha aí a oportunidade de negócio. Vamos transformar as coisas em negócio, não em crime. Ô, Léo,
Tem uma pergunta aqui Ixi, que medo. que você... Não, você pediu pra eu comentar, acho que você nem lembra. Você comentou uns dias atrás aí no designer inteligente. Então, vai lá, né, o exemplo. Tem a imagem pra colocar? Tem a imagem aí? Que você Coloca aí, publicou? Matheus. Designer inteligente. Não, na verdade é você que me... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo encontrar Você aqui. que me provocou. Quer Colocando ver? essa imagem na internet. Eu coloquei a imagem lá, eu falo assim, vamos falar sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a imagem aqui, se eu achar eu te mando, Matheus. Aqui. Você colocou no Twitter a imagem eu coloquei no Twitter, deixa eu ver se Mas esse tipo de imagem, elas são famosas. Elas são famosas, coloca aí, Matheus, designer inteligente é tipo assim, aí mostra, sei lá, uma mão de um robô. Aí pega e fala assim, aí tá o ateu assim, nossa, sensacional, que designer inteligente. Não, ateu, olha que sacanagem. Que maravilha. Eu não sou ateu e eu falo isso. Que maravilha, eu não sei o que. Aí mostra a mão humana, cheia de 1 milhão de veias passando por aqui, cartilagem, osso. Aí fala, não, isso daí foi por acaso, caiu uma bomba e explodiu. Mas tem a imagem aí? Tem a imagem aí, Matheus? Conseguiu? Deixa eu ver se eu procuro aqui. Ah, você não achou aí? Eu não achei no Twitter, deixa eu ver aqui, ó. Designer inteligente. Quem acredita nisso, que aliás eu queria conversar muito com ele, a gente precisa marcar, é o professor, acho que é Eberlei, né? Eu já tentei um monte de vezes contato dele no Twitter, Eberlei, né? Ô, gente, manda se tiver um corte disso aqui, manda pro Eberlei, eu queria muito conversar com ele. Tem muita gente que eu gosto da internet que eu queria conversar. O Eberlei é tem o biólogo lá também que se fantasia de Kratos. Eu queria conversar com ele, o biólogo Henrique, né? Tem umas polêmicas legais aí que eu queria discutir com eles. Achei aqui, calma Achou? aí, Matheus, que eu já vou te mandar. Manda aí, aqui, porque essa aí é legal. O Matheus vai colocar e o pessoal vai... Vamos ver com quem o pessoal vai concordar aqui, hein, galera, ó. Deixa eu mandar aqui pro Matheus, cadê Deus? Deixa aqui, ó, Deus. Mandar aqui no WhatsApp, o Matheus já vai subir aí. É que eu acho curioso essas postagens, que eu critico. Acho que cada um acredita no que quiser e tal, né? Mas eu critico os dois lados. Tanto o cara que quer provar que Deus não existe, que eu acho chato pra cacete. Nossa, ateu que quer ficar provando que Deus existe é um cara chato pra caramba. E o cara também que quer ficar provando que existe, né? Sim. Que ninguém vai provar que existe, ninguém vai provar que não existe. Aí eu tenho uma prima que é muito religiosa, e eu tava ó, o Matheus tá aí, ó. Essa imagem aqui, Léo. Bota aí que a gente já vai comentar. Ó, essa imagem aqui, Léo, que eu coloquei, ó. Essa aí mesmo. Essa aqui mesmo, ó. Tem uma mão toda feia aqui. Bota na tela aí que a gente vai comentar. Já tá na tela já, o pessoal já tá vendo já. Eu tava conversando até com um amigo meu disso aí. Eu tava em Ipatinga, Minas Gerais. Eu ia, às vezes eu vou pra empresa lá, a trabalho, que é em Timóteo, na verdade. Pra eu chegar em Terra de Gorgonoide lá. Ah, é? É, O Gorgonoide eu gosto dele também, queria conversar com ele um dia. Então, eu tava... Pra você ir pra Timóteo, eu tenho que pegar um avião pra Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu pego um bimotor, um avião de hélice. Caraca. Um avião de hélice. Que me deixa em Ipatinga. Aí, Ipatinga, o pessoal de Timóteo vai me buscar lá. O pessoal da empresa vai me buscar. Longe assim? É que não tem aeroporto, né? Então tem que pegar pra Belo Horizonte pra Ipatinga. Entendi. E de Ipatinga eu vou de carro pra Timóteo. Aí beleza, aí eu tô voltando e eu tô em Ipatinga, no aeroporto de Ipatinga, no bimotor. E aí eu ia desligar meu celular, porque eu ia voar, tal, não sei o quê. Aí quando eu dei a última olhada no celular, a minha prima postou um negócio desse daí pra, tipo, provar que Deus existe. Sim. Eu ia fazer uma piada com ela é muito religiosa, eu ia fazer uma piadinha. Eu não acho errado fazer piada com Deus. Acho que a gente tem que brincar com Deus também. Eu ia fazer uma piadinha. Na hora eu tava escrevendo a piadinha. E o avião começou a subir. Não. Aí na hora que eu comecei a escrever a piadinha, a hélice começou a girar. Aí eu falei assim, eu acho que não é hora de eu fazer essa piadinha. Aí já foi a piadinha. Olha, fez a piada e o que aconteceu? Imagina, a última coisa que eu postei é uma piada com Deus, o avião cai. Imagina, eu falei, não. Provocou Deus. Aí eu falei, não, deixa eu chegar lá que aí eu faço a piada. Agora não. Aí o meu amigo zoou, fala, quem tem medo, né? Pô. E aí, cadê a imagem? Não, já tá na tela aqui, o pessoal já tá vendo, Ah, eu achei que ia aparecer aqui pra gente também, mas tudo bem. Então, o que acontece é que eu entendo a pessoa que vê essas duas imagens agora e a visão humana, ela é muito curta em relação ao tempo que o universo tem. A gente vive pouco tempo, a gente vive 100 anos. E as escalas do universo são muito grandes para o cérebro humano entender. É difícil para uma pessoa comum entender.
Então é difícil entender, nessa nossa vida de 100 anos, é difícil entender uma evolução da vida de quase 4 bilhões de anos. A vida deve ter aparecido na Terra, talvez, há 4 bilhões de anos atrás. 3 bilhões e meio, 4 bilhões de anos atrás, tá? E é difícil a gente entender que a gente é uma oportunidade só nessa galáxia, que talvez tenha 1 trilhão de oportunidades, Sim. que seja 1 trilhão de planetas que a gente pode ter nessa galáxia. Sendo que essa nossa galáxia talvez seja uma de 1 trilhão. Quer dizer, para eu ter um planeta com vida, é 1 trilhão vezes 1 trilhão de oportunidades, pelo menos. Só que a gente olha só a gente só enxerga o nosso planeta. E a gente enxerga só o nosso tempo. Então a vida, esse salto a gente não sabe como aconteceu. Quando eu falo a gente, eu falo a ciência não sabe como aconteceu. Como surgiu a primeira vida? A gente não sabe. A gente sabe o quê? Que a vida surgiu na água. Por que a vida surgiu na água e não surgiu na terra? Você vê que as coisas, elas corroboram para a ciência. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, porque as pessoas que querem provar que Deus existe, elas parecem que acham que a ciência é incompatível com Deus, e não é. Deus se manifesta na ciência. Deus é a verdade, e a ciência é a busca pela verdade. Deus e a ciência têm que se encaixar perfeitamente. Eu tenho um amigo muito religioso, o Geraldo, e ele fala assim, Deus não é mago. As coisas não aparecem na nossa realidade por mágica. Não nada. Entendeu? Ele faz assim, tá? Deus não é mago. Você tem uma sequência para as coisas acontecerem que foram orientadas por Deus. Mas Deus não é mago, tá? Ele não faz as coisas por mágica. Então, a vida surgiu de forma muito simples, unicelular. E ela foi evoluindo. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, que mostrava, ele pegava seres aquáticos com coluna vertebral. Então, a gente tem... Eu não entendo nada disso, porque eu não sou da área de medicina, mas a gente tem as colunas lá, né? A nossa coluna é feita por vários ossos, entre aspas, encaixados, que o pessoal chama L1, L2, Sim. L3, são vários. Então os caras fizeram uma coluna de peixe. Então um com 3 partes, né? Com 3 gomos, vamos dizer assim, com 3 estruturas articuladas, como a nossa coluna. Um tinha 3, outro tinha 4, outro tinha 5, outro tinha 6. Que é o que acontece na natureza. Vários fenômenos provocam mutações nos seres vivos. Né? A gente tem seres humanos dos mais diversos tipos. Né? Então, vários fenômenos provocam mutações nos seres vivos. Então, no passado, por exemplo, apareceu um peixe com 3 partes de coluna. Um com 4, outro com 5, outro com 6. O cara que fez essa pesquisa, ele coloca esses peixes na água e coloca para nadar. E ele vê o peixe que tem a coluna pouco articulada, com 3 partes, ele não nada bem. Aí o que tem 4 partes, é um pouco mais articulado, ele nada um pouco melhor. Ele faz robozinhos e bota pra nadar. Aí o que tem 5 partes, é mais articulado, nada um pouco melhor. Sim. Aí o que tem 6 partes, tá muito articulado, ele já nada pior. Caramba. Entendeu? Então Entendi. tem um número ideal de articulações pra coluna desses peixes. Por exemplo, não sei se chama coluna no peixe, eu não sou dessa área. Espinha, né? Da espinha, né? Então, o que acontece? Entre os diversos peixes que aparecem, qual que tende a sobreviver e passar Mais no seu ligeirinho, jeito? né? O mais rápido. Então, eu falo isso para os meus alunos. A natureza, que as pessoas gostam de falar, a natureza é sábia. Ela não é sábia. A natureza não tem cérebro, não tem inteligência. A natureza, ela é burra. Só que a natureza, ela teve tempo para testar. Então o universo tá aí há 14 bilhões de anos. O nosso planeta tá aqui há quase 5. A vida tá há quase 4 bilhões de anos. São 4 bilhões de anos testando coisas. O que deu certo continuou, o que não deu certo ficou para trás. Para essa vida gigantesca que a gente vê no nosso planeta, tem um número N vezes maior do que não deu certo e foi extinto. E a gente não viu. E aí você fala, pô, mas quando eu olho as estruturas feitas pelo homem, elas são muito similares. Como você postou a mão ali. Elas estão muito similares à da natureza. Claro, porque a natureza é a nossa referência. A gente copia ela. O trem, eu vi um trem bala na Coreia, e o trem bala, como o nome sugere, ele é muito rápido. Então, a alta velocidade, ele causa problema de estabilidade no trem. Então, você tem o trem, a primeira... O trilho? Não, mas a primeira parte do trem que tem o motor, que puxa Sei. o trem, né, que chama... Esqueci o nome
do primeiro vagão lá, alguém vai lembrar aí, vai escrever no campo de comentários. Aí o que acontece? Ele é para se estabilizar, ele é para perder estabilidade em alta velocidade. Só que o vagão que tá conectado atrás dá estabilidade para ele. Esse vagão é para perder estabilidade, mas o vagão que tá conectado atrás dá estabilidade para ele. Entendi. Só que o último vagão não vai ter estabilidade, porque não tem nada conectado a ele. Então isso dava problema na articulação entre os vagões. Como que eles fizeram para acertar uma articulação que desse estabilidade para os vagões? Eles copiaram o cotovelo humano. Olha aí. Porque é uma estrutura que evoluiu por quase 4 bilhões de anos para chegar nisso. Então para que eu vou me matar para criar alguma coisa se a natureza tá 4 bilhões de anos aí testando? Então a gente copia. E deu certo? Deu certo, deu muito certo. Não que só é esse osso aqui, que é aquele osso que ele fica assim? é o osso bem do cotovelo, aqui a conexão do Ah. antebraço com a Tá vendo? Deus já fez a solução aí. Mas aí que tá, mas é o que eu falo para meus alunos. Eu falo, gente, olha pra natureza. A natureza tá aí há bilhões de anos testando. Mas você acredita que a gente veio do macaco? Mas quem falou que a gente veio do macaco? Ah, tem uns estudos aí Não, do tem cara muito estudo. que aí fica lá, é aquele Não. macacão, aí vai assim, aí chega Aí, até no nomes modernos. Não. Isso é atribuído a Charles Darwin. Charles Darwin nunca disse isso, tá? Charles Darwin é o pai da teoria da evolução, que é uma teoria, mas ela é muito bem provada, entre aspas. Ela é, assim, várias previsões feitas utilizando a teoria da evolução de Charles Darwin comprovaram que a teoria tá correta, né? E ele nunca falou isso. Por que se fala até hoje que Charles Darwin falou que o homem veio do macaco? Adivinha quem distorceu as palavras de Charles Darwin? Algum esquerdista? A mídia. A mídia? A mídia Lula. sempre existiu. A mídia Matheus falou Lula. A mídia sempre existiu para controlar a informação, para desinformar e para atacar que eles são contra. Sempre fez isso. E, particularmente, quem prejudicou muito, que a gente tem uns também no Brasil, que são bandidos da pior espécie, alguns cartunistas. Sério? O cartunista, que ele pode ser um herói para a sociedade, quando ele pega e transmite um problema social via suas imagens, o cartunista também ele pode ser um bandido. Um defensor do regime, como a gente tem vários aqui no Brasil. Eu conheço vários. Aqui no Brasil, cartunistas são bandidos. Então fizeram imagens, cartoons de Charles Darwin mostrando, né, o homem vindo do macaco. E parecia um absurdo como um absurdo, porque o questionamento é, tá, legal, nós viemos do macaco. E quando é que o macaco vai virar homem? Nunca, porque o homem não veio do macaco. Charles Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele falou que o homem e o macaco tiveram um ancestral em comum, que isso é óbvio. Mas o homem não veio do macaco. Não foi aquelas evoluçãozinhas lá, existe furada. Uma evolução, sim, inclusive esquematizada, não é furada, mas Charles Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. A mídia e cartunistas enganaram as pessoas e a mídia é tão desonesta que isso persiste desde o século XIX. Até agora tá chegando. Até agora o pessoal fala isso. Eu vi tem um humorista, eu até gosto dele, ele é um humorista cristão, eu esqueci o nome dele, cara. Cássio Zogro? Não, Cássio, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Mas é um outro cara. Ele é bem famoso, um cara altão. É o Meyer lá? É esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Como que é? É Meyer? Como que é, Deus? É um humorista. É um humorista, não sei o que, Meyer e tal. É. E ele falou isso, defendendo. Eu até comentei lá quando ele falou isso, eu critiquei, né? Que ele falou, pô, que ele é muito cristão e tal, mas não entende de ciência. Ele fala, se o homem veio do macaco, quando é que o macaco vai virar homem? Ele Oi? Jonathan, esse aí mesmo, Jonathan. Eu gosto dele, ele é bem engraçado, eu acho ele muito bom. Só que nessa, ele pisou na bola. Quando ele falou, quando é que o macaco vai virar homem? Nunca. Porque o homem não veio do macaco. O homem e macaco tiveram um ancestral em comum. Como o homem e a zebra também tiveram um ancestral em comum. O que ele falou é o óbvio. Só que a mídia distorceu. A mídia, como de costume, mentiu para as pessoas. Mas vamos ver se você tá conseguindo deixar o pessoal. Pessoal, vocês estão concordando com o Léo na questão da mão aí, designer inteligente. Concorde comigo. Eu vou falar que a Terra é redonda, alguém vai discordar. O que eu vou fazer? Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial
potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo